Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler do verso 3 ao verso 5. Eu queria que você for encontrando aí o texto, vá se colocando de pé com reverência à palavra do Senhor, para que a gente possa lermos junto com referência à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no verso 3. Amém? Eu estou ouvindo ainda o folhear da Bíblia. Eu vou aguardar um instante só para que você possa encontrar junto comigo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando não ficava para ti? E vendido não estava em teu poder? Por que planejastes isto em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Somente até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça um instante. Vamos orar um pouco mais. Eterno Pai, Santo Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Por esta palavra, Deus, que nos conduz. Por esta palavra, Senhor, que traz a nós discernimento da parte do teu querer. Fala, Senhor, com cada um aqui da forma que é preciso, Senhor. Fala conosco. Trata-nos, Senhor, aonde nós precisamos ser tratados. Pai, nós precisamos ser acrescidos. Nós precisamos, Senhor, a cada dia que passa, Deus, estar mais próximos, Deus, da tua vontade, do teu querer, dos teus projetos para nós. Então, Senhor, que o teu Santo Espírito nesse momento tenha liberdade, Senhor, a chegar no mais íntimo de cada um de nós. Fala mesmo conosco, trata mesmo as nossas feridas, mexe mesmo, Senhor, aonde precisa ser mexido. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos, Pai, do Teu auxílio, nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos do Teu agir, nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, neste momento nós clamamos a Ti, Senhor, faça a obra, meu Deus, faça a Tua obra em nossas vidas, Deus. Trata-nos, Senhor, da forma que apraz ao Senhor. Nós Te louvamos, nós somos totalmente gratos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, nós nos abrimos a Ti. Faz de nós, Senhor, terra fértil diante de Ti. Que nós não venhamos a sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Mas que a Sua presença, Deus, que a Sua palavra venha nos impactar nesta noite. A Tua palavra, não palavras humanas, Senhor. Não aquilo que humanamente nós podemos dizer, conjecturar. Mas a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Esta sim, Pai, que penetre no mais íntimo do nosso ser. Que a Tua presença, Senhor, tenha liberdade nesse nosso meio. Caminha entre nós. Estende as Tuas mãos poderosas. Cura-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Une-nos, ó Deus. Tudo para a Tua honra. Tudo para a Tua glória. Tudo para o Teu louvor. Que o Teu nome seja bendito. Jesus, o Teu nome engrandecido. Agora e por todo sempre. Amém e amém, queridos. Pode tomar assento. Queridos, nós lemos um trecho aqui do capítulo 5 de Atos, no verso 3 e verso 5, e nos traz uma história muito triste, não é? Uma punição
severa, vem contar sobre um erro de homens de Deus, homens que viviam em meio a uma comunidade de fé cristã, em um tempo que não estava sendo retratado pelo que aconteceu aqui. Nós vamos ler alguns trechos que vão nos mostrar um tempo totalmente diferente disso que aconteceu aqui. Isso aqui foi um erro em um tempo em que o Espírito Santo de Deus falava com liberdade em meio ao povo. Que o Espírito Santo de Deus, ele agia com liberdade em meio aos seus. Um tempo em que aqueles homens que se estavam dispostos ao Espírito Santo, eles pregavam com autoridade, eles curavam com autoridade. Nós vamos ver que é um tempo em que os apóstolos, eles estavam próximos do Senhor, estavam cheios da autoridade do Espírito Santo de Deus, de uma forma em que eles não estavam antes, mas era um tempo em que o Senhor Jesus já havia sido crucificado, nós sabemos, ele já havia ressuscitado, já havia acontecido o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens de Deus, e aqueles homens de Deus agora caminhavam com autoridade. Aqueles homens caminhavam com autoridade. O mover do Espírito Santo de Deus naquele tempo era algo grandioso. O texto vai dizer em algumas passagens que os homens traziam enfermos e possessos para colocar em lugares em que a sombra dos apóstolos pudessem estar sobre eles, para que aquelas pessoas fossem curadas. Então nós entendemos que o agir de Deus nesse tempo era tremendo. Pedro, aquele apóstolo que temia anunciar o Senhor, em um tempo que ele estava sendo preso, não tinha mais aquele temor. O texto vai dizer que ele pregava com autoridade, e uma hora 3.000 se convertiam ouvindo a pregação de Pedro. E em um outro momento 5.000 se convertiam. Havia uma autoridade sobre aqueles homens. Eles viviam novidade espiritual. O Espírito Santo de Deus havia sido derramado sobre aqueles homens de Deus. Então isso que aconteceu aqui não retratava aquilo que estava acontecendo, mas aconteceu. No capítulo 2, no verso 42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam na doutrina. Os apóstolos pregavam, ensinavam, e aquele povo perseverava, caminhava, perseverava. O texto vai dizer que eles perseveravam na comunhão. Eles tinham comunhão e perseveravam nela. O texto vai dizer que eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam na oração. Era um tempo novo, igreja. É um tempo que a gente almeja para a gente hoje. Que nós possamos viver assim, que nós possamos viver caminhando perseverantes na palavra do Senhor, na comunhão, no partir do pão. Significa que um se preocupava com o outro. Olha que negócio tremendo. Significa que eles tinham ali o aconselhamento, o direcionamento daqueles homens de Deus, e eles perseveravam em fazer cumprir tudo aquilo que foi instruído. Era esse tempo aqui que eles estavam vivendo. Um se preocupava com o outro, eles perseveravam no partir do pão.
Um orava pelo outro. O texto diz que eles perseveravam na oração. E é algo tremendo, porque é algo que nós queremos tanto ver acontecer. Não é essa a vontade, pastores? Essa é a vontade. Que nós possamos viver esse tempo aqui. O texto vai dizer que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que tremendo. O agir do Espírito Santo naquele tempo era fenomenal, era tremendo. Era um tempo novo. É um tempo que nós ansiamos em ver unanimidade, todos em um pensamento só. E o texto vai dizer que as pessoas criam, e o Senhor ia acrescentando àquela comunidade pessoas, porque iam vendo o testemunho, iam vendo o agir do Senhor, e criam, e eram salvas. Então era um tempo diferente, não era um tempo como eles estavam vivendo antes. Aquilo que acontece então com Ananias não retrata aquilo que eles estão passando ali. Mas o texto vai dizer que Ananias, ele permite que Satanás encha o seu coração. Que mesmo em um tempo de renovo, um tempo que não era um tempo como eles estavam vivendo antes, agora o Espírito Santo de Deus tinha sido derramado sobre a vida deles e tinha trazido algo novo para eles. Mesmo assim, a palavra do Senhor vai dizer que Ananias permite que Satanás encha o teu coração. E aqui nós já precisamos refletir sobre algumas coisas. Nós precisamos refletir, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Satanás vai tentar fazer isso aí. Adianta nós acharmos que está maravilhoso, está cada vez melhor, nós estamos cada vez mais próximos, está cada vez mais fluindo a presença do Senhor, nós estamos cada vez mais lendo a Bíblia, está cada vez melhor com a nossa comunhão, nós somos unânimes em um pensamento, nós temos comunhão, nós nos preocupamos uns com os outros, no partir do pão, nós oramos uns para os outros, que o inimigo vai se dar por vencido. Não, o inimigo não vai se dar por vencido, e ele não se deu por vencido. E em meio àquela comunidade que agora está próxima do Senhor, ele encontra alguém que permite que ele encha o seu coração do mal. E o coração de Ananias é cheio do mal. Pedro vai dizer a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse? Pedro não estava indagando aqui o porquê de Satanás ter feito isso, porque ele sabia que Satanás está aí para isso aí. Ele está ao nosso redor para trazer o mal. Pedro está dizendo assim:
Ananias, por que você permitiu? Por que você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse o teu coração? Por que você permitiu? Nós precisamos entender uma coisa: os nossos maiores desafios, as nossas maiores lutas, os nossos maiores embates, eles são estruturados na área espiritual, no campo espiritual. Não que nós não venhamos ser acometidos por lutas naturais, é normal, existem lutas naturais, nós vamos passar por elas. Mas os maiores embates, as maiores lutas, elas são estruturadas no campo espiritual. E é por isso que Pedro está perguntando a Ananias: por que você permitiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? E você sabe por que muitas pessoas permitem que Satanás encha o seu coração? Você sabe me dizer por que muitas das pessoas, e é difícil dizer isso, mas é verdade, até mesmo dentro da igreja, porque que muitas pessoas, mesmo em meio à comunidade de fé, estando nos cultos todos os dias de culto, caminhando com a igreja, uma hora ou outra permite que Satanás encha o seu coração. Por quê? Porque infelizmente, quando Satanás chega perto e sopra alguma coisa no ouvido do indivíduo, ele, em vez de estar preparado para aquilo ali, eu tenho a impressão que ele está assim. Aí Satanás vem e entra e faz morada. E nós não podemos estar assim, despreparados. A palavra, que é viva e eficaz, ela nos orienta. Deixa eu dar uma olhada no relógio do pastor aí. Está ali o relógio, pastor, estou olhando. Alex, Mateus 26, 41. Por favor, Alex. A palavra, ela nos orienta que nós não podemos estarmos assim. O inimigo, ele não pode nos pegar de boca aberta, parado, viajando, boiando na maionese, que o pessoal diz aí. A palavra do Senhor, ela nos instrui a vigiar e orar. O crente, querido, ele precisa estar vigilante. O sentinela, ele não pode dormir, ele não pode boiar, ele não pode cochilar. Sentinela é aquele que vigia, é aquele que está de guarda. O crente, ele precisa estar de guarda, ele precisa estar vigilante. E eu vou te dizer uma coisa: mesmo você ali de guarda, se você não estiver atento, tem hora que o inimigo surpreende a gente. Tem hora que ele ainda vem e fala: meu Deus, eu não acredito que eu caí nisso não. Sabia? Então a vida de um crente é uma vida de vigília. Você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa entender que a tua maior luta, as suas maiores dificuldades, elas são estruturadas no campo espiritual. É difícil isso para nós, é muito difícil, porque a primeira coisa que a gente sente quando acontece um negócio desse é a vontade de retaliação de quem está mais próximo, daquele que foi usado para introduzir o querer de Satanás, né? Por isso que tem tanta briga conjugal aí. E o camarada fica achando a culpa é dela, né? Ela que... Não, queridão. Não, minha querida. É difícil para nós assimilarmos isso, mas nós precisamos evoluir nisso aí. É uma luta, é batalha. Nós precisamos entender que é guerra. É guerra. Eu e você precisa estar vigilante. Eu trabalho com o Jerônimo. Eu não estava aqui ainda,
Mas um dia eu conversando com o Jerônimo, ele falou assim: o pastor pregou lá, Wagner. Eu falei: o quê? Que é uma luta. De vez em quando você vai tomar um soco e tal, nessa guerra, nessa luta, mas você também precisa bater. Eu falei: olha que estratégia, né? E é isso aí, é guerra. Você precisa estar vigilante, tem que estar afiado. A tua arma, ela tem que estar imposta. Todas as armas que o Senhor te dispôs. Uma delas está aqui, ó. Oração, jejum, comunhão com Deus, para que quando o inimigo não soprar uma bobagem no teu ouvido, ele não te pegue de boca aberta lá, pensando na morte da bezerra. Porque foi tremendo o que aconteceu na vida de Ananias. Não teve volta para ele. É tremendo o que acontece na vida de muitos aí, que se perdem, que sofrem percas terríveis, que perde uma caminhada extensa e precisa retroceder e voltar e caminhar tudo de novo, porque o inimigo fez um estrago. Pegou o camarada dormindo, cochilando. Ele não vem para brincar. Ele não vem para tirar 2 minutinhos do seu tempo, 1 dia, 2 dias. Se você deixar, ele acaba com a tua vida. Dorme para tu ver. Cochila. Sai da presença do Senhor. Para de ler a palavra. Perde a comunhão. Ele está só esperando. O crente precisa estar vigilante. Vigilante. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Eu não consegui ouvir algumas coisas hoje da minha esposa. Amanhã eu preciso ouvir. Vai ser uma luta. Talvez você não consiga amanhã. É meta para outro dia. Né, Pedro? Você deu uma risada aí, né? É a meta do dia seguinte. Mas vigiar. Vigiar. Vigiar, queridos. Aí você pode dizer assim para mim: mas Ananias, Wagner, ele foi ganancioso. Ganancioso do quê? Era dele. O inimigo enganou ele. Estava cochilando lá, o inimigo enganou ele. Olha o que Pedro vai dizer para ele no verso 4. Ô Ananias, se você não tivesse vendido, não era teu? Guardando, não ficava para ti? E se você vendeu, não estava no teu poder, não era seu? Por que você planejou um negócio desse? Você vê que ação maligna. Porque outras pessoas estavam fazendo, o inimigo entra, fala: não, parece que você fez também. E tem tantas pessoas que caem nesse conto do vigário, né? Você precisa aparecer. As pessoas precisam te ver. Ninguém precisa te ver. Ninguém precisa me ver. Isso é mentira de Satanás. Ninguém. Nós precisamos nos diminuir. O Senhor precisa aparecer. Eu não preciso de cargo, nem você. Se Deus tem algo para você, Ele vai entregar nas tuas mãos. Vai falar: é teu. Acabou. É assim que o Senhor trabalha. Não permita que o inimigo lance essas setas na sua mente, te inflame, te tire do propósito, te engane, encha o teu coração de coisas que não são de Deus para você. Ele não precisava vender, ele não precisava falar que estava entregando tudo. Ele podia até ter vendido e guardado, era dele. É isso que Pedro está falando para ele, era seu. Você não mentiu para a gente. Quando você fez isso, quando você foi lá e vendeu, e falou com a tua esposa,
e armaram esse negócio e veio aqui diante de nós. Você não mentiu para nós. É sério o que você está fazendo. Você está tentando enganar a Deus, e a Deus não se engana. Sabe, irmãos, isso acontece em nosso meio. Nós achamos que podemos levar vantagem em algumas coisas, enganar algumas pessoas, contar algumas inverdades para se sobressair. Você não está enganando essa pessoa que você está falando. Você está no meio de uma comunidade de fé, cuja qual a cabeça dessa comunidade é Jesus Cristo, que tem o nome sobre todo nome, aquele que governa a sua vida, aquele que governa a minha vida, e aquele que sabe de todas as coisas. E se você continuar nesse engano, um dia Ele vai te mostrar, vai falar: lembra disso aqui? Você achou que estava enganando a quem? E vai ser ruim, vai ser triste, vai ser um momento que, igual na vida de Ananias, não vai dar para voltar para trás. Porque a vontade, eu tenho certeza de quem passar isso vai ser: Senhor, me dá mais um minuto para mim consertar esse negócio. Mas não vai dar, acabou o tempo. Então nós estamos diante daquele que nos governa. Nós caminhamos e agimos de frente daquele que tem todo o controle e autoridade para fazer o que Ele quiser, e até acabar com nós se Ele quiser. Mas não faz por amor à Tua palavra, por fidelidade à Tua palavra, mas nos ama com um amor sem igual. Então não permita, pense nisso, reflita nisso, não permita que Satanás enche o teu coração. Vai que você está falando para a igreja. É a igreja, é a igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Não permita. Hoje nós falávamos na escola bíblica dominical acerca de pagar o mal com o bem. E é bem isso. Às vezes acontece alguma coisa e você quer retribuir com o mal, alguém te ofende. E eu falava assim às pessoas que, se na hora que aconteceu aquilo, aquele evento, aquela turbulência, se você não tiver estrutura para pagar com o bem, também não se coloque ao mesmo nível daquela discussão. Não, vá orar ao Senhor, peça que o Senhor te dê estrutura, peça que o Senhor te dê discernimento, que te ajude. A irmã Rita falou assim: olha, quando você está fazendo isso, orando para que o Senhor te dê estrutura, te dê discernimento, você está ouvindo a palavra do Senhor, você está sendo acrescido pela palavra do Senhor. O inimigo vai estar do outro lado: não é assim, não é assim. E Deus vai estar falando: é assim. E você vai romper a palavra do inimigo, tentando furar, ultrapassar as barreiras. E você não vai dar ouvido ao inimigo, e você não vai permitir que o seu coração seja cheio da porcaria que o inimigo quer colocar no teu coração. Então vigie, seja alerta. Nós somos uma comunidade que vai morar no céu. No céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar lá. Eu creio que nós todos vamos estar lá. Então nós não podemos permitir. Ananias, ele, quando permite que Satanás enche o teu coração, ele decide a viver uma mentira. Quando Ananias permite essa ação de Satanás na vida dele, ele decide a viver uma mentira. E nós não podemos, queridos. Nós não podemos viver uma falsidade. Nós não podemos viver uma vida dupla. Nós não podemos. Alex, por favor, Romanos 12, 9. Paulo vai dizer aos romanos assim: o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem.
o amor não seja fingido. Ananias, ele resolveu a viver uma vida falsa, uma vida dupla, uma vida de engano, um fingimento. É outra coisa que nós precisamos pontuar aqui. Não tem espaço para falsidade, dubiedade. Com o Senhor, ou você é, ou você não é. E eu creio que nós somos do Senhor. Então não permita. Se o inimigo tem falado algumas coisas no teu ouvido e você sabe identificar que não é o Espírito Santo de Deus, porque a voz do Espírito Santo de Deus, ela é inconfundível. Se você tem ouvido coisas que você sabe que não agrada a Deus, não permita que isso encha o seu coração ao ponto de você viver um engano, uma vida falsa, uma vida dupla, uma vida morna. Isso não vai ser bom para você. Isso não vai te fazer bem. Pior do que isso, isso não vai fazer bem para quem está perto de você. Não vai fazer bem para a tua casa, para os teus. Isso não vai fazer bem para a comunidade de fé. Isso não agrada a Deus. E isso vai te trazer um fim terrível. Entenda isso aqui. Combata o mal. Nós precisamos combater o mal, não ter parte com o mal. O inimigo até pode tentar falar, inflamar, mas nós não podemos ter parte com a palavra que vem do inimigo. Não podemos ter concordância com o que ele nos fala. Eu tenho certeza que nós já temos discernimento suficiente para não aceitarmos esse tipo de coisa, não compactuarmos com esse tipo de coisa. O mal é mal, acabou. Meu irmão, não aceite, não entre nessa jogada. Nós somos nação lavada, remida, nação que ora um pelo outro, que se preocupa um com o outro. Esse é o nosso dever, nos preocuparmos um com o outro e não falarmos mal. E não queremos dividir, e não queremos inflamar, e não queremos ser melhor, mas nós devemos querer cada vez mais sermos um só corpo, um só corpo. Ananias decidiu viver uma vida dupla, fingida. O problema é que ele achou que estava mentindo para os apóstolos. O nosso problema é que às vezes a gente acha que nós estamos enganando a quem está perto de nós. É o nosso problema. Mas eu queria que você entendesse essa noite que não é um pequeno problema, é um grande problema. Quando nós achamos que estamos enganando somente aqueles que estão ao nosso redor, nós não permitimos que essa engrenagem trabalhe da forma que ela precisa trabalhar. Nós não permitimos que as pessoas vejam as marcas que há ou deveria haver em nós. E aí nós começamos então a praticar um desserviço contra o Evangelho do Senhor. Isso é gravíssimo, é seríssimo. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. O Senhor diz em sua palavra que nós devemos ser sal, fazer a diferença. Nós somos aqueles que devem professar, apregoar,
carregar as marcas do Senhor. Nós somos os embaixadores. Embaixadores são aqueles que representam, eu falo isso tanto. Nós somos fracos, falhos, pecadores, pequenos, mas nós devemos tomar isso para nós. Somos nós quem representamos o Senhor. É eu, é você. É a nossa responsabilidade. O Senhor espera e confia isso a nós, que nós venhamos representá-lo, e não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. O Senhor não veio e caminhou aqui de qualquer jeito. Ele abriu mão de tudo. A palavra diz que Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez homem. Um Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo. Um Deus abre mão da tua glória, desce, caminha com os homens como homem. Ele permite ser bofeteado. Ele se permite ser xingado, açoitado, moído. Não foi de qualquer jeito. Ele poderia ter feito de outro jeito. Ele poderia ter dado uma ordem só. Bastaria. Já estava bom. E tudo havia se cumprido. Porque Ele tem poder para isso. Mas Ele não fez assim. Ele não fez assim. Nós precisamos ter essa consciência. Eu e você, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção. Convicção de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, do que e para que o Senhor nos separou. Nós temos que caminhar com esta convicção. Alex, Romanos 8, 38 e 39, por favor. São as palavras de Paulo. Paulo, ele entendeu. Paulo entendeu. Paulo vai dizer assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Pode colocar 39, Alex. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse camarada aí, Paulo, ele passou por algumas coisas. Ele tinha experiências. E ele tinha autoridade para dizer isso aí. Ele sabia do que estava dizendo. 1 Coríntios, Alex, 4, do 10 ao 13. Paulo havia passado maus bocados. Paulo sabia do que estava dizendo. Mas Paulo, ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Paulo sabia do que estava fazendo. Paulo sabia o porquê o Senhor havia separado ele, confiado a ele. Você que tem sua Bíblia, abre aí, 1 Coríntios 4. Palavras de Paulo. Ele vai dizer assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios. Paulo está exortando a igreja de Coríntios. Nós fracos, mas vós fortes. Vós sois ilustres,
e nós desprezíveis. Paulo falando de si. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos residência certa. Afadigamos-nos, trabalhamos com nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, bem dizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. E até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de tudo. São palavras de Paulo, um homem experimentado na fé, que passou dificuldade, passou perrengue, passou fome, nudez, desprezo, açoite, prisões, passou muitas coisas. Mas ele sabia que nada podia separá-lo do amor do Senhor. Ele sabia que ele não precisava ser reconhecido. Ele sabia que ele iria alcançar aquilo que o Senhor tinha previsto para o seu fim de jornada. Ele tinha convicção. Ele sabia. E aqui está o segredo: é você saber por que o Senhor te chamou. É você ter convicção dos projetos do Senhor para a tua vida. É você ter certeza do que o porquê que você... O que você está fazendo aqui hoje? Por que você veio? É de ter certeza nos projetos que o Senhor tem para você no dia de amanhã. Para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para a tua comunidade de fé. Quando nós temos convicção do querer de Deus para a nossa vida, nós não permitimos que o inimigo entre e que faça morada. Nós não permitimos que Satanás encha o nosso coração. Nós podemos até escorregar ali, trupicar acolá, é normal, vai acontecer. Mas o perigo, o mal, o que nós temos que nos preocupar é o que está acontecendo hoje, que ainda acontece hoje o que aconteceu com Ananias. Ainda acontece nos dias de hoje o que aconteceu lá atrás. Pessoas que caminham com o Senhor, que estão aí há longas datas com o Senhor, permitindo ser cheias de palavras do mal, sonhos destruídos, propósitos destruídos, caminhadas destruídas, vidas destruídas, projetos de Deus que não se cumprem, porque vivem, porque se permitem, porque não se conscientizaram, não aprenderam, não têm convicção, então não perseveram, não esperam, não confiem, não têm comunhão. Vidas rasas. Mateus 24:13, Alex, para mim acabar. Mateus 24:13. De quem são essas palavras aí?
quem são essas palavras aí? Hã? Jesus. São as palavras de Jesus. O Senhor disse assim: mas aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Palavras do Senhor, o nosso mestre, aquele que conhece as nossas necessidades, aquele que sabe nos orientar, aquele que sabe o que nós precisamos. Ele disse assim para mim e para você: olha, se você perseverar até o final, você será salvo. Se coloque de pé. O desejo do Senhor Jesus é que a tua igreja persevere até o final. O desejo do nosso mestre é que a igreja dele entenda os teus propósitos. O desejo do nosso mestre é que a tua igreja venha saber que não importa que o inimigo tem tentado te dizer, não importa. Importa o que o Senhor tem dito a você. O Senhor tem dito: persevere. Persevere. Não permita que o teu coração seja cheio do engano. Não viva uma vida falsa. Não permita. Não tenha parte com o mal. Tenha comunhão com o Senhor para distinguir o mal. E não tenha parte com o mal. Pague o mal com o bem. Viva tudo aquilo que o Senhor tem pronto para você. E grandes coisas o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para você que nos assiste. Grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas o Senhor tem preparado. O Senhor tem livramento. O Senhor tem muitas coisas para te entregar, para te capacitar, para te usar para a glória dEle, para o louvor dEle. Não permita que o inimigo atrapalhe. Entenda o teu chamado. Você tem um chamado, sabia? Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos projetos da parte do Senhor. Tome posse disso que o Senhor tem para a tua vida. Se entregue ao Senhor a cada dia mais. Tome posse, faça a diferença onde quer que você esteja. Lute. Eu sei que dá trabalho, mas lute. Combata essa guerra, é uma guerra. Se levante, coloque de pé. Vigie. Impõe as ferramentas que o Senhor tem colocado em sua mão. Faça a diferença no teu lar, faça a diferença no teu trabalho, faça a diferença onde quer que você esteja, faça a diferença nessa igreja. Que as pessoas possam ver a marca do Senhor em nós, estampada em nós. Que o nosso testemunho traga vidas ao Senhor, assim como aconteceu naqueles dias. Feche os seus olhos, olhe junto comigo. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos fracos, Deus. Nós somos pequenos, Pai. Nós por vezes, Senhor, permitimos, Deus, que o inimigo fale aos nossos ouvidos e que chegue ao nosso coração. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu agir, Pai, da Tua presença.
Nós precisamos ser capacitados por Ti, instruídos por Ti, Senhor. Nós precisamos ser um. A Tua vinda está próxima, Senhor, e nós não queremos ser pegos de surpresa. Nós não queremos ser pegos, Senhor, vivendo uma vida de falsidade, sem entender, Deus, os Teus propósitos e os Teus projetos para cada um de nós. Trabalha na Tua igreja, Senhor. Trabalha na Tua igreja. Toca, Senhor, a cada um da forma, Pai, que Te apraz. Tu sabes, Senhor, a necessidade, as falhas, as minhas falhas, as minhas necessidades. No que eu tenho Te entristecido, Senhor, trabalha em nós. Pois nós não conseguimos, Senhor, sem Ti. Toca-nos, meu Deus, transforma-nos, usa-nos. Nós Te louvamos, Te entregamos a Tua igreja diante de Ti, Senhor. Clamamos o Teu agir, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor. Nós somos carentes de Ti. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.